Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Domínio sobre todos os poderes das trevas. Capítulo 1. Origens: Satanás e seu reino. Os cristãos estão assentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo o poder e principado das trevas. E nenhum demônio pode deter um cristão que está nesta posição, muito acima de toda a obra do inimigo. Estar reinando com Cristo e assentado com Ele nos lugares celestiais é uma posição de autoridade, honra e triunfo, não de fracasso, depressão e derrota. Visto que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem triunfo e vitória sobre o diabo e seus demônios em todos os combates, por que parece que muitos cristãos estão sujeitos a Satanás e seus enganos? Se os cristãos são ou não vitoriosos sobre o diabo, depende da visão que eles têm sobre eles mesmos como igreja, militante, derrotada ou triunfante. Tudo depende de como eles entendem sua posição em Cristo. A igreja militante representa um corpo de cristãos que ainda não está assentado com Cristo nos lugares celestiais e ainda está batalhando para tentar obter vitória sobre um inimigo que, por enquanto, não foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja derrotada também nos dá uma imagem de uma igreja que é ignorante sobre o fato de que seus cristãos estão assentados com Cristo e de que deveriam estar reinando em vida através de Cristo Jesus. Por não terem conhecimento a respeito da sua posição em Cristo, ou por nunca terem usado a autoridade que realmente possuem, esses cristãos estão constantemente destruídos pelos enganos de Satanás e estão em um estado contínuo de fracasso e derrota. Mas a igreja triunfante é a perspectiva bíblica do corpo de Cristo assentado com o Senhor nos lugares celestiais, muito acima de todos os poderes e principados. Efésios 1:3 e Efésios 2:6. A igreja triunfante, de acordo com a Bíblia, retrata um corpo de cristãos que não apenas conhece, mas exercita sua autoridade em Cristo. Assim, através de Cristo Jesus, reina vitoriosamente em vida sobre Satanás, um inimigo derrotado. Romanos 5:17. Nesta era em que atuações dos demônios estão aumentando ao redor do mundo, é vital que os cristãos conheçam o que lhes é dado na redenção em Cristo. Precisamos estar totalmente convictos da autoridade que é nossa por causa da vitória que Jesus já conquistou para nós sobre todo o poder do inimigo. A única forma de termos confiança em nossa autoridade sobre os demônios é conhecermos e andarmos na luz do que está escrito na Palavra de Deus. Com essa introdução, vamos para o livro dos começos, Gênesis, para iniciar nosso estudo investigando a origem de Satanás e seu reino. Pistas de um possível reino pré-adâmico. A origem e a queda de Satanás, ou Lúcifer, como ele era chamado, são relatadas com clareza na Bíblia. Antes de ser expulso e cair do céu, ele era chamado de Lúcifer, mas depois da sua expulsão e queda, passou a ser chamado Satanás. Já o relato da origem dos demônios e espíritos maus não é feito de forma tão clara. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que milhares de anos transcorreram entre Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2. Outros acreditam que poderiam ter havido um reino terreno primitivo antes da criação relatada no capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, 1 e 2. Os espíritos maus que estão aqui na Terra podem ser parte daquele reino pré-adâmico original. Muitos estudiosos da Bíblia concordam que, mesmo antes do dilúvio, existia um reino pré-adâmico, pois nós sabemos pelas descobertas arqueológicas que dinossauros e mamutes viveram na Terra. De onde eles vieram? Talvez essas criaturas tenham vindo de um tipo diferente de criação que existiu na Terra antes de Adão, algum tipo de criação pré-adâmica. Em Isaías 14, nós temos uma pista deste reino na Bíblia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus,
e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, do 12 ao 14. Evidentemente, Lúcifer tinha algum tipo de trono que indicava algum tipo de autoridade. Provavelmente ele reinava abaixo das nuvens e estrelas, porque o versículo 13 diz: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, indicando que o trono de Lúcifer era abaixo das estrelas. Se seu trono era abaixo das estrelas, poderia incluir o reino e o domínio da terra. É possível que Lúcifer governasse um reino existente aqui na terra antes de Adão, mas durante esse tempo existiam animais pré-históricos que perambulavam por ela. Talvez Satanás dominasse esse reino durante essa criação pré-adâmica, e talvez os espíritos maus que nós temos hoje na terra sejam espíritos caídos daquela criação. Nós não temos capítulos e versículos para confirmarem isso. Por outro lado, a Bíblia também não refuta tal fato, já que vemos pista disso nela. Nós sabemos que existem espíritos maus aqui na terra hoje. Então, de onde eles vieram? Uma possibilidade é que eles estejam inclusos entre aqueles anjos que caíram na rebelião de Lúcifer, Apocalipse 12, 4 e 9. O homem não fazia parte daquela criação pré-adâmica, pois a Bíblia diz que Adão foi o primeiro homem, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, 1 Coríntios 15, 45. Mas algum tipo de criação deve ter existido antes de Adão, mesmo que tenha sido um tipo de criação totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. Eu não estou apresentando essa teoria de forma dogmática, porque não temos luz suficiente sobre isso na Bíblia. Não podemos ser dogmáticos com assuntos sobre os quais não temos base na palavra. Às vezes gostaríamos de ter mais luz sobre as origens dos espíritos maus, mas é evidente que Deus disse na sua palavra aquilo que Ele queria que nós soubéssemos. Posição original de Lúcifer e queda. Podemos afirmar que o diabo e os demônios são seres caídos, porque a Bíblia assim o diz. Eles caíram de uma posição que um dia ocuparam, Apocalipse 12, 4 e 9. E a palavra de Deus nos esclarece sobre a origem de Satanás ou Lúcifer, como originalmente foi chamado. De onde Satanás veio originalmente? Isaías 14 e Ezequiel 28 nos dão uma imagem da existência de Lúcifer no início, quando Deus o criou, tanto quanto da sua rebelião e queda. Nós sabemos que Deus não fez Satanás como ele é hoje, porque foi Deus quem fez tudo no princípio e tudo era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 10, 12, 18, 21, 25 e Tiago 1,17. Em Ezequiel 28, a Bíblia descreve Lúcifer antes dele ser expulso e cair do céu. Assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ezequiel 28, do 12 ao 16. Nessa passagem, a Bíblia se refere a Lúcifer como um ser que foi criado como um querubim ungido, não como um ser humano. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 15. Deus não criou Lúcifer como nós conhecemos agora. Depois que ele foi expulso e caiu do céu, tornou-se o diabo, mas ele não foi criado dessa forma. Deus criou Lúcifer perfeito em seus caminhos. Ezequiel 28,15. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 12. A Bíblia também diz que Satanás estava no Monte Santo de Deus. Ezequiel 28,14. Dessa forma sabemos que ele tinha algum acesso a Deus. Nessa passagem nós vemos outro pensamento interessante sobre Lúcifer, de como ele foi originalmente criado. Ezequiel 28,13 nos diz:
Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado foram preparados. É incontestável que Lúcifer tinha um envolvimento com música. Talvez, antes de ser expulso do céu, ele fosse chefe dos músicos de lá. Você já percebeu que a música é parte do plano e do projeto de Deus, como também faz parte do plano de Satanás? O tipo certo de música prepara você para se render ao Espírito de Deus, e o tipo errado de música prepara você para se render ao espírito do diabo. O diabo opera através da carne ou de uma alma não regenerada, mas Deus opera através do seu espírito pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que foi encontrada iniquidade em Lúcifer. Ezequiel 28:15. Qual foi o seu pecado? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Ezequiel 28, 17 e 18. Por causa da sua formosura, o orgulho se levantou no coração de Lúcifer. Devido ao seu orgulho, ele quis ser igual a Deus, ascender ao céu e usurpar sua autoridade. A Bíblia fala sobre a iniquidade de Lúcifer em Isaías 14, quando Deus nos fala das más intenções dele com base em suas 5 declarações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Evidentemente, Lúcifer era um agente moral livre e tinha o livre exercício da sua própria vontade. Por isso ele disse, eu. Ele poderia escolher e fez a escolha errada, pois tentou exaltar o seu trono acima do trono de Deus. Por essa razão Deus disse a Lúcifer, por que pecaste? Ezequiel 28, 16. Note em Ezequiel 28 como Deus responde aos 5 eu de Lúcifer, também com 5 eu, ou declarações de si mesmo. Quando Deus declarou eu, decretou seu justo julgamento pela rebelião de Lúcifer, o que resultou na expulsão e queda deste do céu. Então disse Deus, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que eu te lançarei profanado fora do monte de Deus, e eu te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos brilhos das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu lancei-te por terra diante dos reis, eu te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e eu te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Ezequiel 28, 17 ao 18. Nessas passagens de Isaías 14 e Ezequiel 28, vemos a expulsão e queda de Lúcifer do céu, e em Lucas 10, Jesus também descreve essa queda. Isaías 14, 12 diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ezequiel 28, do 16 ao 17. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, lancei-te por terra. E Lucas 10, 18. Mas ele, Jesus, lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago.